Boa tarde, hoje é dia 24 de julho de 2019, estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias, sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. E a indústria láctea gaúcha comemorou o acordo com a China. A abertura do mercado para a China, para os produtos lácteos brasileiros, alegrou indústrias gaúchas. Segundo o presidente do Sindilate, Alexandre Guerra, a China abre um potencial enorme e que deve colaborar com a estabilização do mercado brasileiro. Durante a reunião de associados do Sindilate, realizada ontem em Porto Alegre, o setor também avaliou como positiva a publicação da Portaria 142 do Diário Oficial da União deste dia 22 de julho. O texto cria a nova Comissão Técnica Consultiva para Monitoramento da Qualidade do Leite, instituída pela ministra da Agricultura como forma de concentrar os debates sobre a produção e processos do setor lácteo. Safra de grãos no Paraná deve atingir 37 milhões de toneladas. Segundo a análise do DERAL desta quarta-feira, a safra de grãos 2018-2019 no Paraná caminha para o final da colheita com um volume total de 37 milhões de toneladas, o que equivale a um aumento de 5% sobre a safra do ano anterior, que rendeu um volume de 35,4 milhões de toneladas. A safra seria ainda maior não fosse as perdas de 17% na soja e 16% no trigo. Em contrapartida, a segunda safra de milho, que está com 65% da área colhida, está apresentando um dos melhores resultados da história do grão plantado nesta época do ano. No trigo, a produção estimada inicialmente era de 3,2 milhões de toneladas e agora essa estimativa baixou para 2,7 milhões. Na soja, a expectativa inicial era colher 19,6 milhões de toneladas, mas foram colhidas 16,2 milhões. E no milho, a segunda safra deverá alcançar produção de 13,7 milhões de toneladas, um aumento de 50% em relação ao que foi colhido no mesmo período do ano passado, quando foi produzido 9,1 milhões de toneladas. BASF, há 7 anos ao lado dos campeões de produtividade SESB. Vamos então convidar para participar conosco hoje aqui o Clayton Santos, ele que é analista de mercado e vai falar a respeito das movimentações do mercado da soja. Boa tarde, Clayton. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Destaque Rural. É um prazer estarmos aqui novamente aí para comentar um pouquinho sobre esse mercado nosso e tão importante aí, né, na nossa tomada de decisão. Tá certo, Clayton. Então hoje a soja teve uma movimentação aqui. Deixa eu abrir novamente onde é que nós estávamos olhando. E de 5 pontos, né? Fechou com 5 pontos de alta, né? Isso aí. Acredito eu que movimentada pelaquela notícia da compra lá, da autorização do governo chinês em comprar soja americana ou alguns outros fatores também. Então, a gente sabe que o mercado de papéis, né, e a Bolsa de Chicago, ela é um importante ferramenta, um importante instrumento para nós, de certa forma, mensurarmos assim, a quanto pode ir a nossa mercadoria, até para traduzir isso em termos em reais, né? E todo dia esse mercado de papéis está buscando informações para se posicionar em relação se vamos ter melhores preços ou não. É bom sempre deixar claro assim que os preços de uma commodity, né, o soja falando especificamente, ela está muito atrelada entre oferta e demanda. Então, o mercado sempre dessa condição. Porém, a Bolsa de Chicago, por ela ser a referência mundial aí das maiores negociações, né, ser para qualquer empresa compradora ou vendedora, falando internacionalmente, é a Bolsa de Chicago, né, é a que dá o ritmo e que sinaliza esses preços. Então, se nós olharmos na última sexta-feira, até o mercado fechou com 22 pontos de alta, 23, então teve uma sanção bastante interessante, em virtude de situações de clima e de uma série de outros fatores que acabam, em algum momento, né, por alguma notícia ou por alguma fundamentação,
alavanca o preço. Como também caiu já na segunda e terça-feira, o mercado acabou fechando em baixa, porque aquelas notícias de sexta-feira não foi o suficiente para sustentar uma alta constante, né? Porém, hoje o mercado retomou de novo uma alta e justamente ela vem de encontro nessa notícia que surgiu hoje pela parte do governo chinês, né? Onde ele autoriza então a comprar aí até 3 milhões de toneladas sem a taxação lá dos 25% que eles estavam adotando em cima da mercadoria chinesa, da soja americana, né? Então, até para entender um pouco como é que é essa conta, essa matemática, né? O governo americano começou essa briga, digamos assim, comercial com o chinês, onde o governo americano supertaxou produtos oriundos da China, correto? Em contrapartida, a China, como uma forma de retaliação, isso aí taxou sobre a compra da soja. E aí, num sinal aí, essa briga se arrasta em mais de um ano já, né? Então, nesse sentido, a China percebe, até como dizer assim, acenou uma bandeira branca aí, né? Um lencinho branco para tentar fazer esse acordo que já vem há vários meses aí nessas tratativas, né? Uma hora o grupo chinês vem para os Estados Unidos, outra hora o grupo dos Estados Unidos vai para a China para tentar parar essas arestas e, enfim, retomar essa comercialização que há anos eles já têm, né? E aí com essa sinalização aí de boas-vindas aí, né? Quer dizer, a China recuando e não sobretaxando, né? Para realmente entrar num acordo aí e começar a fazer. Então, o que isso representa num primeiro momento? Para o mercado, né? E isso tem que deixar claro, para o mercado da bolsa, para o mercado lá de papéis, que, bom, a China retomando a compra dos Estados Unidos, teoricamente vai voltar a ter maiores volumes de negociações. Automaticamente isso faz com que o valor, né, do bushel se eleve, né? Para, tipo assim, é aquela história, quer dizer, vai ter mais demanda, então, opa, se tem mais demanda, vou valorizar mais o meu produto. Agora, o quanto isso que vai acontecer e se é que isso vai ter algum peso, é o tempo que vai nos dizer, né? E esse tempo ele pode ser curto, de amanhã já ter uma outra situação, ou ele pode levar alguns meses, né? Ou alguns dias a mais, alguns pregões a mais. Só que isso aí fica também numa leitura um pouquinho diferente para nós aqui no mercado brasileiro, porque nós temos que fazer duas conversões, né? Nós temos que primeiro converter o dólar em real, né, para a nossa moeda, que aí tem outros paralelos que andam nisso, e também tem a questão do prêmio, tá? Então, muitas vezes, às vezes sobe 5 pontos em Chicago, né, na bolsa lá de Chicago, no valor do bushel, mas pode cair 5 ou 10 pontos do prêmio, que acaba anulando ou até às vezes diminuindo o preço, né? Então, por isso que temos que sempre entender como é que é formado esse preço lá na Bolsa de Chicago e como que ele tem, e qual é o efeito, né? O força que ele tem para o nosso mercado local aqui, né? Brasil ou regional, né? Aqui a região do Passo Fundo, Rio Grande do Sul, enfim. Então, esse entendimento tem que estar muito claro. E aí sim, a partir disso, o produtor começa então, a separar essas informações e aí fica, claro, observando quando o mercado sobe e sempre vender um pouquinho, né, quando o mercado está em alta, né? Sim. Hoje os negócios fecharam a que valores aqui a saca em Rio Grande, por exemplo? As indicações, assim, porque aí nós temos que separar também, são duas situações. Nós temos o preço balcão, o preço pedra, né, que é aquele preço onde a cooperativa, o cerealista, ele trabalha com a margem, digamos assim, dele, né? Então ele tem um preço balcão, que é aquele preço local, que, enfim, e tem o preço do disponível, que é aquele lote onde está padronizado, limpo e seco, já armazenado, né? Já há um bom tempo armazenado, e que está disponível, então ele sempre tem um valor agregado em cima disso, né? Porque até para justificar investimento e o custo de tu manter aquele produto armazenado. Mas para preço disponível hoje, rodou no Porto de Rio Grande, em R$ 81,00 era a indicação. Mas para pagamento lá já final de setembro, início de outubro. Tá? E no mercado local, aqui nas indústrias locais, a indicação era entre R$ 73,00 e R$ 74,00 para o pagamento a curto prazo, assim, né? Para uma semana e tal. Então sempre tem uma diferenciação. Disponível. E esses 81 já com o prêmio?
Esse já com uma base prêmio de 90 pontos, 80 pontos, 90. Porque esse prêmio também, além de... ele não é padronizado, digamos assim, entre os compradores, né? Existe uma indicação de prêmio médio, tá? Mas normalmente uma trade, uma indústria, enfim, ela pode ter uma valoração mais ou menos nesse prêmio. Entendeu? Então, dependendo da necessidade, dependendo do volume que ela precisa e tal. Então, às vezes, sempre tem uma diferenciação entre um comprador e outro, justamente pela necessidade particular dele. Então, não quer dizer que, se nós pegarmos o preço do bushel, mais o prêmio e mais e aí calcular pelo dólar, quer dizer, o preço teria que ser R$80, digamos, o padrão tem que ser tudo 80 lá em Rio Grande. Não, às vezes vai ter empresas pagando 80 com 10, 80 com 20, 81, outras 79. Aí depende do prazo de pagamento, da necessidade que ela precisa para comprar. E tem uma série de fatores assim que, né, então o que a gente está falando assim, são em linhas gerais para ter para entender assim como é que é mais ou menos esse mecanismo de formação de preço. Né? Estão acontecendo negócios? Como é que o mercado está? O negócio está muito lento no Brasil, tá? Isso não é só aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem contatos com várias outras praças aí do Brasil todo e realmente os negócios estão muito travados assim, para o mercado disponível e principalmente futuro também, né? A gente já tem indicações de preço futuro também, que é nessa casa de R$79, R$80 no Porto do Rio Grande, que vai dar aí 73, 74, 72 no FOB. Mas aí nesse preço desconta o frete ainda, né? Dos 80 lá, tudo o preço no Porto, ele vai ter que, para te saber o preço lá na propriedade ou na região, né, ele tem que descontar do frete, né? Claro que aí nós não estamos calculando lá as tarifas e taxações que tem no Porto, se fosse fazer que isso já fica a cargo da trade, né? Então o preço que a gente vai assim, rodou 80 no Porto em Rio Grande, esse 80 seria para o vendedor disponível já limpo e seco o produto lá. Depois as outras taxas não estão sendo calculadas nesse custo aí, né? Mas, enfim, é interessante. Às vezes as pessoas, né, o produtor, normalmente a gente está lá na negociação, subiu 10 pontos, que nem no caso subiu 5 pontos. O que efetivamente isso representa em reais, né? Representa, sei lá, 50 centavos, 20 centavos numa saca, R$1. Mas isso não quer dizer que na prática vai se traduzir isso em R$1 ou R$2, porque em contrapartida nós temos o prêmio que pode recuar, ou o dólar pode recuar, entendeu? Como o dólar fechou embaixo, então às vezes um acaba anulando o outro. Normalmente eles andam sempre opostos à situação, né? Se dólar sobe, Chicago cai, se Chicago sobe, o dólar cai. Mas depende da demanda também. Se depende se a do trade momento. está precisando fechar um navio lá e precisando de soja, depois aumenta o prêmio para compensar, para atrair mais vendedores. Né? Exatamente. Vamos pegar um exemplo assim que a curto prazo aconteceu isso com a soja que nós tivemos no final do ano passado e tal, quando estava no auge assim da discussão entre os Estados Unidos e China, que a China, em forma de retaliar, ela saiu fora do mercado americano, tanto que chegou no final do ano passado que a China não estava nem comprando dos Estados Unidos, né? O que aconteceu? Ela teve que vir buscar ela teria que buscar essa necessidade em outras regiões, né? E qual que seriam essas outras regiões? O Brasil, como é um dos principais ou o principal fornecedor de alimentos, né, ou da soja, é o Brasil. Então ela veio para o Brasil. Só que o mercado americano lá, local deles, para eles não perderem território para o Brasil, eles acabam recuando o valor do bushel. Entendeu? E aí a China vem para o Brasil comprar. Daí, quer dizer, eu quero pagar o mesmo preço que o americano está me propondo lá. Vamos imaginar que era 10 e veio para 8 o valor do bushel, né? Dava $10 o bushel e veio para 8. Muito bem, então a China, vou comprar no Brasil agora a 8, né? Só que chegou aqui o Brasil, não, nós a 8 nós não vamos vender, nós vendemos a 10. Então, quer dizer, essa diferença do 8 para 10, esses $2, digamos, isso aí seria o prêmio que ela teve que pagar para poder comprar. E ela preferiu, muitas vezes, pagar esse prêmio mais alto para, tipo assim, para retalhar mesmo o mercado americano. Mas como nós também temos nossas dificuldades e nós, infelizmente, né, ou felizmente, enfim, a gente não vai conseguir atender todo o mercado chinês, entendeu? Com a nosso excedente. Nós dependemos de outros mercados e tal. Então a China também, ela, de certa forma, ela é dependente lá do mercado americano. Então também ela não pode, de certa forma, ferrar lá ou barrar toda a compra, porque infelizmente nós
não temos Não ainda essa não temos ainda essa capacidade. Talvez futuramente até a gente possa fazer isso. Então, aí as guerras comerciais que você fala e tal, que tem que ir se ajustando. Mas o que é importante para nós brasileiros é que sempre tiver esse tipo de notícia lá fora, talvez é uma grande oportunidade para a gente aproveitar e vender nossos negócios. Tanto que a gente teve preços muito interessantes no ano passado, justamente por essa necessidade que se criou ali entre uma briga entre os dois. Né? Quanto por cento da safra gaúcha ainda está armazenada, não foi comercializada aqui no Rio Grande do Sul? Então, esses números, assim, eles são, infelizmente também, eles não são muito abertos, assim, porque tem muitas desinformações, assim, em relação a isso. Mas pelo volume encarregado até agora, pelo volume de negócios feito e pelo histórico, mais ou menos, que a gente consegue pegar com os principais clientes que a gente tem, sim, a gente acredita ainda que tem no mínimo 50% da safra aí de 18, 19 milhões, né, a safra gaúcha. Sim. Tem ainda 50% teria ainda para ser comercializado. Isso não quer dizer que já não, porque assim, existem dois momentos de comercialização, né? Existe aquele momento em que o produtor entrega para cobrir para pagar uma conta e vendeu para uma cooperativa, uma cerealista, né? Mas que talvez essa cerealista que o Brasil talvez não tenha repassado ainda. Que ele está armazenado ainda, está em estoque. Que está em estoque dentro do estado. Então essa é mais ou menos um número que a gente tem, não é preciso esse número, mas dá para ter uma ideia, assim, mais ou menos, de quanto ainda se tem para ser comercializado. Né? É muita oportunidade aí, muito dinheiro parado, né, Cleiton? Tem muito. É que assim, ó, culturalmente, assim, culturalmente o gaúcho é o que mais demora para vender. Como eu digo assim, ele gosta de represar o grão, né? Ele acha que, tudo bem, é uma estratégia, né? Tem momentos que é importante isso, tem momentos que às vezes está perdendo dinheiro, né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala, assim, falando financeiramente, né? Os 10 mil sacos, né, se o cliente tem lá, o volume que ele tiver no armazém dele, fisicamente vai estar ali, né? Agora, financeiramente, ele está fazendo uma oscilação constante, né? Quer dizer, o meu patrimônio em dinheiro, ele está, na medida que eu represo ele ali dentro do armazém, ele vai estar sempre nesse risco, entendeu? Então, e é isso aí que o produtor precisa sempre entender, entendeu? Onde é que está o risco dele? Em vender, não vender, armazeno, não armazeno, esses mecanismos todos aí que ele tem que estar sempre acompanhando e saber como interpretar isso e planejar isso, né? De uma forma que ele consiga efetivamente garantir a lucratividade, né? Nesse sentido, Cleiton, vocês têm trabalhado alguns cursos para o produtor, para quem trabalha na cooperativa, para quem trabalha no banco, que trabalha direto com o produtor, né? Você organiza alguns cursos para esclarecer essas e outras dúvidas, né? Aproveitando já, eu gostaria que tu me esclarecesse uma dúvida que eu sei que é uma das que tu esclarece durante o curso. Sim. O que é o quanto em dinheiro é o prêmio, vale o ponto do prêmio? Ah, tá. Pois então vamos responder essa pergunta e depois falamos do curso. Então, o prêmio, na verdade, é um nome bonito que se criou, né? E normalmente se fala em pontos, né? Tem 80 pontos de prêmio, 90, no auge da briga lá americana com os chineses, chegou a bater 400 pontos de prêmio, tá? O que é o prêmio? Cada ponto do prêmio, ele representa 1 cento de dólar. Então, quer dizer, se eu tenho 80 pontos de prêmio, ele está me representando que é 0,8 dólares que eu tenho que acrescentar no bushel, tá? Então, por exemplo, 400 pontos em prêmio, se nós pegar o valor do dólar 3,70, né? Na época chegou R$4, 4,20 até, houve uma combinação importante entre prêmio e dólar, né? Isso aí representou aí 35 reais numa saca de soja que foi pago de prêmio. Então isso é muito significativo. Então o prêmio ele é muito importante para essa formação aí dessa fechamento do preço, né? Em relação ao curso, então, o que a gente observa assim que tem uma existe uma demanda, mas assim, o que a gente percebe assim pro lado, principalmente do produtor, tá? Que está lá no campo, que ele tem N afazeres do dia a dia e um dos afazeres é a comercialização. Então existe uma distância, dá para se dizer assim, entre
a teoria, entre o papel, entre a Bolsa de Chicago e a realidade lá dele do campo. Nesse curso nós aproximamos essa realidade, entendeu? Nós trouxemos o que é os bastidores de uma Bolsa de Chicago, como que forma, como que ganha dinheiro com a Bolsa de Chicago, com o papel, como é que isso funciona lá nos bastidores, na íntegra. E em cima dessa informação, nós vamos ver como é que o produtor age lá no campo. E aí, em cima disso, nós aproximamos essas duas informações, quer dizer, o mercado papel, Bolsa de Chicago, mais o mercado físico, que é o grão lá do produtor. Nós aproximamos esses dois mecanismos, assim, né? E em cima disso, nós montamos uma estratégia comercial. E aí a gente chama de comercialização de precisão. Nós temos hoje a agricultura de precisão, que ela veio e é fundamental dentro do processo produtivo, correto? Porém, nós estamos pecando talvez, né, ou ficando indeciso muitas vezes em tomar decisão. Vendo agora, espero, como eu faço? Então nós aproximamos esses dois mecanismos, elaboramos um planejamento estratégico. Para quê? Para que nós possamos identificar o nosso preço de venda, para que nós possamos fazer hedge. E aí, falar hedge está falando difícil. Não, para nós fazer proteção. Então, vamos traduzir aqui para o português simples nosso e é a nossa realidade. Como é que nós vamos proteger? Como é que eu vou fazer um seguro de preço? Então, esse curso, ele aproxima essas duas pontas. Quer dizer, nós identificamos o problema e trouxemos as opções para solucionar esse problema. E de uma forma muito simples, muito prática, assim, e até, inclusive, o meu curso é muito mais prático do que teórico, entendeu? É para justamente lá o cara com papel, ou se ele tiver um pouco mais de sofisticação no software, ou se não, se ele tiver lá um planizinho do Excel que manja lá, ele consegue fazer essas informações, trazer isso para o mundo prático lá do dia a dia, e aí sim, aí, com essas informações à mão, interpretando isso de uma forma bem linear, bem simples, assim, ele consegue então tomar as melhores decisões. E aí, tomando a melhor decisão, ele vai o quê? Ele vai aproveitar o melhor preço. Aquele preço que rodou, muitos aí viram falar 90, 100 reais no porto, que efetivamente existiu isso. Se ele tivesse feito esse planejamento, se ele tivesse esse conhecimento, talvez esses 50% que ainda nós temos para vender, nós não tínhamos mais, já tinha transformado em dinheiro e que daí teríamos talvez a nossa lucratividade, né? A lucratividade lá do produtor teria se potencializado ainda mais. Né? Vocês já estão programando alguma turma? Tem, nós já temos uma parceria lá com a Unificados de Erechim, que a gente está fazendo uns cursos lá em Erechim, e a gente já tem uma agenda para o mês de agosto e para umas 3 turmas já estão prontas, só está definindo aí umas datas, né? Já tem um assim que tiver as datas, traz para nós divulgar aí para nossa audiência. Não, com certeza, porque acho que hoje o grande caminho assim é nós unir conhecimentos, né? Quer dizer, cada um dentro da sua área. Quer dizer, eu tenho um problema lá da minha lavoura, eu tenho um agrônomo que está me dando suporte, muito bem, obrigado, né? Hoje a própria agricultura de precisão traz isso, né? Estou com um problema financeiro, quer dizer, ou jurídico, vou a um advogado, problema contábil, vou no contador, e a comercialização, aonde eu vou, entendeu? Eu vou com o cara lá que sempre compra, será que, entendeu? Ou eu tenho que ter alguém neutro nesse mercado. Um suporte mais profissional, né? Neutro, e às vezes tu não encontra esse profissional. Então, se eu não encontro, eu tenho que saber, entendeu? E para mim saber, eu preciso que alguém, né? A gente precisa, mas de uma forma simples, né? Não adianta, daqui a pouco eu trazer muito termo técnico que acaba daqui a um pouco assustando o produtor, eu não quero porque não é... E não, nós temos que inverter isso, nós temos que simplificar o negócio para se tornar mais fácil a tomada de decisão, que é isso que é importante no processo. Tá certo, Clayton. Obrigado pela tua participação, foi um prazer novamente aí e esperamos que logo você esteja conosco aí trazendo mais informações. Então, ok, obrigado aí pela audiência, pela oportunidade, estamos sempre à disposição, qualquer coisa é só entrar em contato conosco. Um abraço. Tá certo, então. Vamos agora para as informações do clima para amanhã. Nesta quinta-feira, um novo sistema de baixa pressão provoca chuva a qualquer hora no Rio Grande do Sul, com risco de chuva forte. O predomínio é de nuvens na faixa leste de Santa Catarina e no Paraná. Chove fraco no leste catarinense. Pancadas de chuva no interior de Santa Catarina e sul do Paraná. Na região sudeste, a passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo favorece o aumento da umidade e das nuvens do sul e oeste do estado.
Mesmo assim, ainda não chove, a temperatura diminui. No norte do Espírito Santo será de sol e chuva passageira, tempo firme nas demais áreas da região. Já no centro-oeste, o avanço de uma frente fria estimula o aumento de nuvens entre o sul de Minas Gerais e no sudeste do Mato Grosso. Provoca diminuição da temperatura e rajadas de vento. Nas demais áreas da região, ainda faz sol e o tempo fica firme. No nordeste, os ventos úmidos que sopram do mar ainda favorecem a formação de muitas nuvens no leste da região e a previsão de chuva. No norte do Maranhão faz sol, mas a partir da tarde ocorrem pancadas de chuva, tempo firme nas demais áreas. E na região norte, o predomínio é de sol forte e tempo firme no Tocantins, centro-sul do Pará e norte de Rondônia. Muitas nuvens no sul de Rondônia e no leste do Acre. Chove a qualquer hora em Rio Branco, sol e pancadas de chuva nas demais áreas da região. Para saber mais sobre as soluções BASF usadas pelos ganhadores do SESB, basta você procurar o RTV da sua região. E vamos ver agora algumas informações a respeito do impacto no agronegócio com relação ao acordo entre Mercosul e a União Europeia. No caso do agronegócio, tudo indica que o acordo será muito benéfico para o Brasil, já que cerca de 99% das exportações nacional terão tarifas zeradas ou parcialmente reduzidas. E no caso da fruticultura brasileira, o acordo será ainda mais importante, porque nossos principais concorrentes nos envios à União Europeia, como Peru, Chile e México, já são isentos de tarifas para exportação de frutas. Assim, o acordo elevará a competitividade do Brasil nos envios ao bloco, já que cerca de 60% das frutas exportadas pelo Brasil são enviadas à União Europeia, atualmente com imposto que equivalem entre 4% e 14%. É importante lembrar, contudo, que o acordo será uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que os produtos do Mercosul terão redução de tarifas para a União Europeia, os produtos do Bloco Europeu também terão entrada facilitada no Brasil. Estas e outras informações sobre o acordo você encontra no nosso portal destaquerural.com.br. E tivemos fortes quedas nas cotações do suíno. O mercado de suíno teve mais uma semana de desvalorização. As vendas no mercado interno continuam debilitadas, o que fez com que compradores pisassem no freio, para não acumular estoques. Na última semana, a cotação da carne no atacado teve queda de 5,1%, com a carcaça negociada atualmente em média a R$ 7,40 por quilo. Nas granjas paulistas, o preço do animal terminado está cotado em média a R$ 92,50 a arroba, o que representa um recuo de 7,5% nos últimos 7 dias. Apesar da redução do preço da carne suína em comparação com as principais concorrentes, carne bovina e de frango, a proteína suína segue com maior valorização desde janeiro, o que afeta sua competitividade. Vamos agora então com o comentário de economia e política com Moisés Cristiano. Olá amigos da Destaque Rural, tudo bem? Vamos trazer a partir de agora então as informações relacionadas à economia de hoje, quarta-feira, dia 24 de julho. Lembrando que hoje foi um dia importante, né? Foram divulgadas as regras de saque do FGTS. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse assunto aí. Quero começar falando sobre um assunto sobre a Receita Federal, que diz que não vai mais cobrar o IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras, nas operações de câmbio relativas ao ingresso no Brasil de receitas de exportação. Inclusive, o Diário Oficial da União traz hoje uma solução de consulta para esclarecer os exportadores sobre a incidência de IOF e reformular o entendimento feito no ano passado. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, diz que no final de 2018, a Receita passou a exigir o recolhimento de 0,38% sobre divisas de exportações que entrassem no país.
Na época, a interpretação da Receita era de que a isenção ficaria restrita aos que internalizassem o recurso da exportação no mesmo dia da operação. Só que aí teve questões aí que não conseguiram fazer isso. Mas na época a CNI estimava prejuízos que chegavam a 3 bilhões e 700 milhões de reais aos exportadores este ano, caso a decisão fosse mantida. Segundo então as informações, empresas chegaram a entrar na justiça contra a Receita para manterem a isenção e agora então a Receita decidiu não mais fazer essa cobrança. Olha, a Petrobras aprovou a venda de 30% do capital que detém sobre a BR Distribuidora e passará a controlar apenas 41,25% do capital da subsidiária após a conclusão da operação. A decisão, aprovada pelo Conselho de Administração da estatal, foi anunciada ontem à noite ainda. A operação envolve 291,25 milhões de ações da subsidiária, responsável pela rede de postos de combustíveis em todo o país, e 58,25 milhões de ações adicionais. A estimativa é de 8 bilhões e meio de reais, com preço unitário de papéis aí de R$ 24,50. Lembrando que hoje, durante todo o dia, né, os papéis da companhia aí tiveram variações bem interessantes. Bom, vamos falar agora de Mercosul. Depois da União Europeia, o Mercosul pode fechar mais um acordo com países europeus até o fim do ano. Foi o que disse hoje o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz. O bloco sul-americano, né, que tem aí, além do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, vai ter mais 2 rodadas de negociações com o EFTA, grupo que reúne Suíça, Islândia, Noruega e Liechtenstein. E o governo federal está otimista com a possibilidade de concluir as negociações. Mercosul e EFTA devem retornar às negociações dentro de 30 dias. Em mais uma rodada aí de negociação deve acontecer até outubro, até o fim de 2021. Ainda é a aposta, né, de que haverá uma conclusão de acordos comerciais com outros países, como Canadá, Coreia do Sul e Singapura, e até o fim do mandato o objetivo é se aproximar de um acordo com 2 das maiores economias do mundo. Também temos informação agora sobre aquele assunto que eu disse que era destaque do dia hoje, como é que será aí o saque das contas do FGTS. O governo federal anunciou a liberação desses saques de contas ativas e inativas do FGTS e também do PIS/PASEP. O anúncio foi no Palácio do Planalto, teve a presença do presidente Jair Bolsonaro e também do ministro da Economia, Paulo Guedes. E aí eu quero trazer aqui as estimativas, né? O Ministério da Economia calcula que a flexibilização das regras de saques do recurso do FGTS vai adicionar 0,35 ponto percentual à taxa de crescimento do PIB em 12 meses. Em comunicado que foi divulgado à imprensa, o Ministério afirmou que em 10 anos as medidas contribuirão para a geração de 3 milhões de empregos e uma elevação de 2,5 pontos percentuais no PIB per capita. O governo autorizou um saque imediato de até R$ 500 por conta vinculada ao FGTS até esse ano. A partir do ano que vem, haverá a possibilidade de saques anuais. Também está sendo anunciada uma nova liberação para saques do fundo PIS/PASEP. Segundo a economia, as medidas vão permitir uma liberação de cerca de 30 bilhões de reais neste ano, em 2019, sendo 28 bilhões de reais do FGTS e 2 bilhões de reais do PIS/PASEP. Para o ano que vem, tem mais 12 bilhões estimados que devem ser liberados. Vamos então agora ao índice Ibovespa para fecharmos as informações aqui de economia do dia. O Ibovespa hoje teve uma alta de 0,4% e recuperou 104 mil pontos entre exterior e também o anúncio do FGTS. O Ibovespa fechou em alta, mas se afastou bastante da máxima do pregão no dia hoje, que foi 0,8%. Vamos ver então. Ganhos de 0,4% hoje, fechou em 104.119 pontos. O dólar comercial caiu 0,1%, R$ 3,7686 na compra, R$ 3,7691 na venda, e o dólar futuro com vencimento em agosto, queda de 0,13% a R$ 3,77. Essas as informações de hoje, então, de economia, para o Destaque Rural Notícias. Até amanhã. Vamos agora, então, à nossa agenda de eventos para o próximo mês. Congresso da Aviação Agrícola no Brasil, de 30 de julho a 1º de agosto, no Centro de Exposições Anine de Sertãozinho, no interior de São Paulo. A programação é composta por 130 expositores de tecnologia e 47 discursos e debates.
com estrelas como Fernando Schuller, curador do projeto As Fronteiras do Pensamento, e o comentarista político, jornalista e agrônomo Donário Lopes de Almeida, além de os campos de pesquisa, política e tecnologia. Também o 5º CONBRAF, Congresso Brasileiro de Fitossanidade, de 7 a 9 de agosto, no Centro de Eventos da FIEP, Campus da Indústria, em Curitiba. E também entre os dias 11 e 15 de agosto, o 16º Simpósio de Controle Biológico, no Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina, no Paraná. O objetivo é promover um amplo debate sobre aspectos relacionados ao empreendedorismo e à comercialização e controle de produtos biológicos. Este foi o Destaque Rural Notícias de hoje. Agradecemos a todos pela companhia e retornamos amanhã às 18 horas. Lembrando que maiores informações você encontra no portal destaquerural.com.br. Uma boa noite a todos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo FLOS, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.